Estudo de prosa. Um tema de interesse do cidadão. Se você tem mais de 50 anos, como é o caso aqui meu e do Gesiel Carvalho, deve se lembrar que 1986 foi um ano agitado na economia brasileira. Verdade. Hoje a gente fica preocupado quando a inflação chega a 4%, 5% ao ano. Mas em janeiro de 1986, meus caros jovens, a inflação era de 14% ao mês. E aí, no final de fevereiro, veio o Plano Cruzado, que congelou preços e salários e trocou a moeda. Saiu o cruzeiro e entrou o cruzado, com corte de 3 zeros. Assim, 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzado. Mas a razão de tocarmos nesse assunto é que hoje é o aniversário do Plano Cruzado 2, no dia 21 de novembro de 1986. Cansada de anos de inflação galopante, a população se animou com os primeiros resultados do Plano Cruzado e houve até a convocação dos chamados fiscais do Sarney, lembra? Eles andavam de um supermercado a outro denunciando remarcações de preços. Passados 4 meses, os problemas do plano ficaram evidentes. Começou o desabastecimento, com as prateleiras vazias, e os fornecedores passaram a cobrar ágio na venda de produtos. Resultado, a inflação voltou a subir. 1986 também foi ano de eleições para governador, senador e deputado. Na época, a votação era em 15 de novembro. E menos de uma semana depois, na sexta-feira, dia 21, o governo decretou o Plano Cruzado 2. Estavam liberados os preços de produtos e serviços, impostos de produtos e bebidas foram reajustados, os aluguéis deveriam ser negociados entre proprietários e inquilinos e o cálculo da inflação foi alterado e passou a se basear nos gastos de famílias com renda de até 5 salários mínimos. As medidas não foram suficientes para segurar a alta dos preços. Os combustíveis subiram 60%, automóveis 80% e bebidas simplesmente dobraram 100%. Ainda em novembro, no dia 27, Brasília foi palco do chamado Badernaço. Revoltadas com o Plano Cruzado 2, milhares de pessoas foram para a esplanada dos ministérios protestar contra o pacote econômico. A situação ficou mais complicada na rodoviária do Plano Piloto. Veículos e lojas foram incendiados numa das mais impressionantes manifestações populares da história da capital. Olha, se hoje a situação da economia preocupa, com dólar subindo, juros altos e as contas públicas no vermelho, imagine como era em 1986, com os preços subindo todo dia e as chamadas maquininhas remarcadoras trabalhando a todo vapor nas gôndolas dos supermercados. Por isso, meu caro Gesiel Carvalho, olhando a história e revendo aqueles dias agitados de 1986 pelo retrovisor, dá pra gente compreender por que o lançamento do Plano Cruzado 2, naquele 21 de novembro, deu tanto pano pra manga. E a gente fica aqui na torcida para que aqueles tempos de inflação descontrolada não voltem nunca mais. Agenda do Senado. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, tem debate na Comissão de Constituição e Justiça, que discute a regulamentação da reforma tributária. O repórter Bruno Lourenço vai acompanhar essa reunião. Bom dia, Bruno. Bom dia para os colegas do Conexão Senado, bom dia, ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça retoma o ciclo de debates sobre a regulamentação da reforma tributária. Os senadores discutem nesta quinta-feira os impactos do projeto de lei aprovado pelos deputados no setor de infraestrutura. O texto votado na Câmara detalha a entrada do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, e do Imposto Seletivo, o IS, que substituirão PIS, COFINS, IPI e ICMS. São aguardados para a audiência pública representantes de concessionárias de água e esgoto, de empresas do setor elétrico, da área do petróleo e gás, de bioenergia, energia eólica e ferroviário, entre outros. Tá aí, muito obrigado ao
Bruno Lourenço pelas informações. O que nós temos na continuação da agenda, meu caro Gesiel Carvalho? À 1h da tarde, a Comissão de Meio Ambiente faz uma diligência externa no estado de Mato Grosso para avaliar os impactos provocados pela severa seca no Pantanal. E durante o dia ocorrem 4 reuniões do grupo de trabalho da Comissão de Esporte, que faz estudos sobre o projeto que estabelece vínculo empregatício dos árbitros com as federações esportivas. Para acompanhar os trabalhos legislativos é só acessar senado.leg.br/atividade e ficar ligado aqui também nos serviços de comunicação do Senado Federal, da rádio, na TV, também pela internet, tudo isso para acompanhar em tempo real a agenda legislativa do Senado para essa quinta-feira. Devair, João, bem-vindos à Rádio Senado. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, Anderson. Bom dia, Devair. Bom dia a você que está nos ouvindo. É um prazer e uma honra estar aqui na Rádio Senado com vocês. Eu vou começar com o João. Antes da gente falar da parceria do Senado, João, como é que nasceu o selo Racismo Aqui Não, uma iniciativa que busca não o confronto, mas a parceria no combate ao racismo? Ao longo da minha vida como homem de comunicação, eu acabei tendo a oportunidade de criar muitas marcas e muitas estratégias e acabei contribuindo também com a consolidação de diversas entidades de cunho social e antirracista pelo Brasil afora. Na Bahia destaca-se Leaê, Olodum, Fórum de Entidades Negras e uma série de outras que eu vim atuando ao longo dos anos. E chegou em 2009, eu comecei a perceber, eu comecei a desconfiar, em 2009, que o clima estava começando a ir, as campanhas que a gente fazia antes era de reparação, pedido de reparação. Todo ano eu fazia uma campanha de reparação. Colocava em outdoor, colocava em rádio, colocava em TV, em tudo, em jornal. E eu fazia isso como? Eu utilizava parte da minha bonificação de volume, do meu BV, da minha empresa, e dedicava isso, um pedaço dessa verba, eu dedicava para essas entidades, para que elas pudessem ter visibilidade, porque elas não tinham visibilidade na mídia. Então, esse é um fato relevante. Então, essas entidades não tinham acesso à mídia. Eu dava a essas entidades essa voz. E porque eu entendia que, na medida que elas começassem a falar com a sociedade, na verdade, a gente ia arrefecer qualquer outro clima de confronto. Quando eu cheguei em 2009, eu percebi que, mais do que simplesmente ficar querendo fazer campanhas só de afirmação, de reparação, eu entendia que o selo Racismo Aqui Não poderia ser uma iniciativa baseada numa frase do Milton Santos, que está lá dizendo lá atrás, que ele dizia algo parecido com o seguinte, que o racista brasileiro, ele não tem vergonha de ser racista, que ele tem vergonha de ser descoberto como racista. Aí, baseado nessa frase, eu que sempre criei muitas marcas, né? Como a gente falou aqui, marca de Olodum, marca de Colo, marcas que, na verdade, eu sempre tentava buscar o que está na cabeça da sociedade, na cabeça do cidadão. Eu percebi que, na verdade, um selo que dissesse Racismo Aqui Não poderia realmente gerar e causar a inibição do ato racista. Aí, quando eu fiz esse selo em 2009, eu fiz uma apresentação para diversas entidades, aqui em Brasília, inclusive, universidades, instituições de governo, ministérios e tal, e todo mundo adorava o selo, mas todos eram unânimes em pedir que eu retirasse a palavra racismo, porque eles consideravam a palavra racismo inapropriada naquele momento e entendiam que aquilo iria desagradar as instituições. Aí eles me recomendavam assim, dizendo, João, se você substituir a palavra racismo por igualdade racial, nós podemos, inclusive, fazer um aporte financeiro, apoiar o seu projeto, desde que você retire racismo e substitua por racismo ou por igualdade racial. Aí eu resolvi que eu disse, não, eu não vou tirar, não. Se é isso que está incomodando esse pessoal, é porque talvez esse pessoal não esteja com vontade realmente de discutir o assunto. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei, aí eu startei uma caminhada solitária, que foi o seguinte, tipo, vou colocar nas redes sociais. E aí eu coloquei o selo nas redes sociais e pedia para os amigos, imprima o selo e faça uma selfie mostrando o selo. Eu acreditava, Anderson, que isso ia gerar ali 2 dúzias de conhecidos, de amigos e tal. Para minha surpresa, Anderson, veio gente de diversos lugares do mundo.
A resultado, eu comecei a perceber que esse negócio ganhou uma dimensão tão grande e quando chegou em 2023 a gente resolveu transformar esse selinho, que era o racismo aqui não, que era rejeitado por conta da palavra racismo lá atrás, a gente resolveu transformar ele num certificado de compromisso social. Para poder, a gente entendia que se as empresas, as instituições começassem a adotar o selo, a gente conseguiria inibir o racismo. Vamos falar então de como a presença do selo no Senado Federal, o fato do Senado Federal passar a participar dessa iniciativa, pode fazer a diferença. Bem, o Senado Federal, a gente já tem o grupo de trabalho de afinidade de raça, na qual eu estou coordenando. A gente tem um comitê permanente, né, pela promoção da igualdade de gênero e raça do Senado. O ano que vem o comitê faz 10 anos. Então o Senado já vem fazendo várias ações, né, nesse sentido de promover a equidade no Senado, e principalmente na questão de raça, mas começou com gênero, mas agora depois adotou a questão de raça. E essa atividade do selo vai somar as outras atividades que nós já fazemos na casa, dando mais visibilidade, porque a gente percebeu que o selo, né, nossas atividades, né, que são uma maioria voltada para o nosso público interno do Senado, né, a gente tem um alcance, mas a gente, com o selo, a gente pretende ter um alcance maior, né, dar uma visibilidade maior a essa questão, inclusive as pessoas que visitam o Senado. Né? Que é a nossa proposta a partir dessa assinatura, que a gente coloca alguns totens nas entradas do Senado, para que a gente possa, que as pessoas que visitam o Senado percebam que o Senado está comprometido. Né? O Senado há bastante tempo está comprometido, a doutora Ilana está comprometida com essa causa, a gente tem o comitê, tem o GT, mas a gente precisa dar mais visibilidade, porque as pessoas, como o João Silva falou, as pessoas às vezes, né, no Brasil, o racismo ele é bastante, né, numa casa como o Senado, ele é sutil. A pessoa não chega aqui agredindo, a pessoa não chega aqui, né, xingando as pessoas, mas tem a sutileza do racismo. Então, com isso, com o selo, a gente quer dar mais força a essa ideia para que as pessoas reflitam sobre os seus comportamentos, seus pensamentos, e no futuro a gente tenha uma sociedade melhor a partir do exemplo do Senado. Interessante essa sua fala, e eu vou pedir para o João comentar também, da sutileza. Me parece que no Brasil o racismo se usa da sutileza para se implantar. Gostaria, João, que você comentasse primeiro e você também, Devair. Veja, isso é uma mazela, né? Uma coisa que a gente entende que precisa ser enfrentada. O que eu defendo com relação ao selo especificamente é que, como eu estava falando, quando a minha filha me perguntou lá atrás se eu acreditava que o selo poderia mudar a cabeça do racista, eu disse para ela que eu não tinha essa pretensão de que o selo pudesse mudar a cabeça do racista, mas o que eu tinha certeza é que o selo iria inibir o racista de praticar o ato racista. E se o selo inibe o racista de praticar o ato racista, automaticamente a gente teria menos ato racista, menos confronto, menos herdeiros, tá? Jovens e crianças tendo maus exemplos dessas práticas. Então, eu entendo que ele também é pedagógico, ou seja, além dele ser um símbolo de paz, de harmonia dessa coisa miscigenada que nós somos, ele também tem, na verdade, essa coisa de ser pedagógico. Devair. Sim, essa questão, como você tinha colocado, da sutileza, né, do racismo no Brasil, porque o racismo, né, depois de cerca de quase 400 anos, né, de escravidão nesse país, entranhou dentro do ideário brasileiro, né, a ideia de que existe pessoas superiores e pessoas inferiores. Né? Quando eu era adolescente, né, graças a Deus isso diminuiu muito na nossa sociedade, mas quando você pegava, eu abria, por exemplo, estava lá adolescente, né, procurando emprego, a gente abria lá o jornal, pessoa de boa aparência. Eu sabia que eu, como pessoa negra, não cabia naquela vaga, não cabia naquela proposta de emprego. Se eu fosse me apresentar, a pessoa não ia dizer que era por conta da minha cor de pele, mas ia dizer que eu não tinha a aparência necessária
para aquela posição. Então, eu já sabia disso. Hoje, né, isso ainda acontece de forma velada. As pessoas, às vezes, as mulheres principalmente, as mulheres vão procurar emprego, né, no shopping, vão procurar emprego para ser, por exemplo, recepcionista, né? Então, né, o contratante não diz lá, você é negra e você está descartado. Não, você não faz parte do perfil da nossa empresa. Usa de artifícios, de subterfúgios para de descartar. E às vezes o currículo daquela pessoa é superior ao de outra pessoa. Mas ela não é escolhida porque tem um fenótipo que não agrada, né, àquela pessoa que está ali como contratante. Isso acontece em várias situações. Restaurantes, as pessoas você chega para ser atendido, né, outras mesas chegam depois e você percebe que o atendente ali, mesmo sendo pessoa negra, né, te deixa para depois, né? Na sutileza ele vai te descartando. Então isso é o que acontece na nossa sociedade ainda hoje. E Devaí, depois da assinatura da parceria aqui no Senado, quais serão os próximos caminhos aqui dentro? Em relação ao selo, né, a gente já tem algumas ações desenhadas. Como eu falei, a gente está propondo, a gente vai com a casa, a gente colocar nas portarias, né, um totem com esse selo. Os materiais produzidos pelo GT e pelo comitê, né, serão impressos os selos, então a gente vai dar visibilidade a esse selo. E todas as ações que a gente faz, né, com essa temática, vai levar o selo. João Silva, Devaí Nunes, obrigado pela presença de vocês, parabéns pela iniciativa de trazer o selo aqui para o Senado Federal, e João, parabéns pela campanha como um todo, que a gente continue nesse caminho, e como você disse, não é um caminho de confronto, mas um caminho de educação. Isso. Racismo aqui, não. Racismo aqui não. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado e bom dia. Entrevista. Está tendo grande repercussão no Congresso e nas redes sociais a proposta de emenda constitucional que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, uma folga a cada 6 dias de trabalho. Quais são os efeitos jurídicos, econômicos e sociais dessa alteração? Vamos conversar sobre o assunto com Arthur Felipe Martins, que é advogado trabalhista, especialista em direito e processo do trabalho. Arthur, bom dia para você. Oi, Adriano, bom dia a todo mundo que está ouvindo o Conexão. Arthur, como ficariam os direitos de patrões e empregados com uma eventual proibição da escala de trabalho 6x1? Porque, por exemplo, no comércio já tem os contratos de trabalho em vigor, né, assinados com essa escala, muitas vezes. Como é que ficariam os direitos, então, de patrão e empregado com essa eventual mudança? Olha só, Adriano, hoje o que a gente tem no Brasil é uma limitação semanal de 44 horas de trabalho. Normalmente isso é dividido, ou por exemplo, com 5 dias de trabalho na semana, que é aquilo que a gente conhece como expediente comercial, né? Segunda a sexta-feira, aí o pessoal trabalha um pouquinho mais durante a semana, de segunda a quinta, para não trabalhar no sábado, por exemplo. Trabalha lá 8 horas e 48 minutos, por exemplo, vão trabalhar no sábado. Alguns setores, principalmente comércio e prestação de serviços, acabam adotando essa jornada 6x1, que fala que são a jornada de 6 dias trabalhados por um dia de descanso. Muito comum no comércio, muito comum na prestação de serviços. A pessoa trabalha lá 7 horas e 20 aproximadamente, e tem uma folga semanal somente. Esse ponto que você abordou é um dos assuntos que está mais gerando discussão, porque a proposta de emenda à Constituição simplesmente estatui uma limitação à jornada. Ela estatui que a jornada cai de 44 para 36 horas semanais e que você só pode trabalhar 4 dias na semana, mas não cria essa regra de transição do que vai acontecer com os contratos que estão vigentes. Muito provavelmente, com o trâmite da PEC, caso ela seja efetivamente acolhida e passe pelas casas necessárias, essa regra de transição vai ter que ser definida, porque não existe uma regra de transição definida neste momento. A rigor, pela lei que nós temos hoje, se eu reduzo a carga horária do trabalhador, eu vou
reduzir proporcionalmente a remuneração desse trabalhador. A própria Constituição Federal admite que se uma pessoa trabalha menos do que 44 horas semanais, do que 220 horas mensais, que é o módulo mensal, ela pode receber o proporcional do salário mínimo. Tanto os críticos dessa PEC estão dizendo exatamente isso, que num primeiro momento talvez ela cause até mesmo a redução do salário do trabalhador. Realmente aí isso é uma coisa que tem que ser discutida, provavelmente, né? Caso a PEC vire uma emenda constitucional, talvez aí uma lei complementar ou um decreto do Ministério do Trabalho, alguma coisa assim, vai ter que realmente regulamentar essa transição. Agora, Arthur, quais os impactos no setor produtivo, né? Porque a gente tem acompanhado essa discussão, muita gente fala aí de demissão, outros já falam, não vai demitir, vai ter que criar postos de trabalho. O que vai acontecer, o que pode acontecer no setor produtivo caso essa proposta entre em vigor com a proibição da escala de trabalho 6x1? Vamos lá, vamos falar dos dois pontos de vista. Do ponto de vista do empregado, Adriano, é inegável que existem estudos no mundo inteiro que a redução da carga horária de trabalho ela traz resultados bons, ela traz benesses para o contrato de trabalho. Os empregados que trabalham menos horas por semana, claro, dentro daqueles setores onde isso é possível, eu vou chegar nisso daqui a pouco, eles apresentam um ganho na produtividade, porque conseguem organizar melhor a vida pessoal, dedicam-se mais ao trabalho. Portanto, do ponto de vista do empregado, isso é bom. Só que quando você observa para o ponto de vista do setor produtivo para manter a atividade em operação, você imagina que eu tenho um setor essencial que depende de funcionamento 7 dias na semana. Eu já tenho uma escala organizada para atender em escala 6x1. Por exemplo, eu tenho lá 4 empregados que eu consigo organizar a escala deles para ter esse atendimento. E além de eu reduzir a jornada desses 4 empregados, eu vou ter que contratar um quinto. Para conseguir cobrir, porque quem trabalhava 6 dias vai poder trabalhar só 4. Surge um buraco na organização da minha empresa. Tanto eu vou ter que contratar um quinto funcionário, dependendo do regime tributário que essa empresa adota e dependendo dos salários que ela pratica, isso vai gerar um acréscimo de custo para a empresa sem que haja discussão. A PEC, ela sugere no texto dela, a senhora Erika Hilton, quando ela apresenta a proposta da emenda, ela justifica que seria necessária a alteração da Constituição Federal sem a redução dos salários. Eu acho bastante improvável isso passe dessa forma, porque você está querendo explicar para o empresário, para o dono da empresa, que hoje você paga R$5 numa garrafa de água de 1 litro. Amanhã você vai passar a pagar os mesmos R$5 numa garrafa de água de 750 ml. Entendeu? Dificilmente isso vai passar sem discussão com relação à jornada de trabalho. Portanto, partindo do ponto de vista de quem presta o serviço, isso pode sim gerar um acréscimo na remuneração, vai demandar uma reorganização. Essa reorganização não vai passar somente pelo texto da PEC, mas vai necessariamente passar também pelo que os sindicatos vão negociar, pela legislação complementar que vai eventualmente surgir, né? E é só nesse momento que a gente vai ter uma efetiva noção do que vai acontecer. Do jeito que está, vai gerar uma demanda maior para o empregador, com certeza. Estamos conversando com Arthur Felipe Martins, que é advogado trabalhista, especialista em direito e processo do trabalho. O assunto, os impactos de uma eventual aprovação de uma emenda constitucional que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, uma folga a cada 6 dias de trabalho. Arthur, países como Islândia, Alemanha, França, Dinamarca, Canadá, Austrália estão adotando em diferentes graus, né, a escala de trabalho 4x3. Então, 4 dias de trabalho, 3 de folga, que é a ideia aí por trás dessa emenda em discussão no Congresso. O que tem acontecido, ou o que já aconteceu pela sua experiência, pelo que você acompanha no movimento mundial, nos países em que houve a redução da jornada de trabalho? Olha só, como eu disse para você no começo, a redução da jornada naturalmente traz benefícios para o trabalhador e para as empresas que conseguem se organizar para acomodar esse tipo de jornada, existe sim um acréscimo da produtividade.
A gente tem setores econômicos que admitem bem esse tipo de redução. Eu vou falar especialmente de setores administrativos, onde você não necessariamente precisa ter um plantão ou uma jornada mais extensa. A gente presencia ganho de produtividade, melhora na qualidade de vida das pessoas, você tem a redução de afastamentos médicos por burnout, por estresse decorrente do trabalho. Você tem melhorias em geral na sociedade que revelam que a redução da jornada ela é necessária, ela é importante para a sociedade como um todo. Mesmo aqui no Brasil, algumas empresas já participam de um piloto para fazer esse tipo de redução. Mais da metade delas já disseram que efetivamente tem ganho de produtividade, efetivamente os empregados se mostram mais felizes, trabalham melhor, mas algumas outras já sinalizaram que elas não conseguem seguir, por exemplo, uma jornada de 4x3 todas as semanas. Eu vou dar um exemplo de uma contabilidade que participa desse piloto, tá? E ela já disse que, por exemplo, tem uma semana do mês onde são necessárias mais horas de trabalho para cumprimento das obrigações contábeis das empresas, e não é viável as pessoas trabalharem só 4 dias na semana. Eu vou puxar o exemplo para o jurídico também, que é o meu departamento. Eu tenho audiências marcadas pelo Poder Judiciário, e se eu tenho prazos a cumprir pelo Poder Judiciário, fica difícil eu efetivamente cravar e eu só vou trabalhar 4 dias na semana. Seria melhor, e aí eu vejo que outros países estão fazendo isso, que essa negociação fosse voltada a setores econômicos específicos, adaptando a cada realidade, dando poder aos sindicatos para eventualmente dispor sobre esse assunto, se a jornada vai ser de 44, se vai ser de 40, se vai ser de 36, se vai ser de 32, para que a solução seja mais customizada a cada setor. E aí os sindicatos são importantíssimos nesse papel, tanto o patronal quanto o profissional, né? E que a gente tivesse uma resposta adequada à sociedade, melhor do que você simplesmente cravar uma jornada de 4 dias na semana para todo o Brasil. E a gente sabe que no Brasil a gente tem desde pessoas que trabalham no quiosque do shopping até trabalhadores que estão nas plataformas de petróleo, que são jornadas completamente diferentes. Realmente é uma belíssima discussão, tanto é que está causando aí grande repercussão, polêmica também aqui no Congresso, nas redes sociais e também na mídia. Arthur Felipe Martins, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Adriano, obrigado pelo convite.